ao Coríntios, na primeira carta. Enquanto eu estava meditando, né, pensando que palavra que eu poderia pregar, né? O que eu poderia trazer sobre este tema. E depois de ter passado por algumas passagens, o Senhor me fez lembrar desta passagem. E eu fiquei um pouco em dúvida, tentando buscar outra passagem, né? Porque talvez se encaixaria mais, mas quanto mais eu pensava em outra passagem, mais eu lembrava dessa. Então vai ser essa mesmo. No capítulo de número 10, eu vou ler no versículo 12, só que ali versículo 13, na parte B. A palavra do Senhor diz assim, irmãos: e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Amém? Pode se sentar, irmãos. Como eu falei, eu tinha pensado em pregar sobre Abraão e Isaac, sobre Moisés, né, quando ele estava guiando o povo pelo deserto e das providências de Deus. Eu pensei em pregar sobre Davi, sobre Daniel, isso lá da antiga aliança, né, e da nova aliança também, e buscando, e foi a palavra que queimou no meu coração, porque é uma afirmação que Paulo fala para nós e que cabe também nos dias de hoje. Deus, irmãos, Ele sabe o que eu e você podemos suportar. Ele sabe até quando, né? Até quanto tempo ou até onde vai as nossas forças. Ele sabe de tudo. Foi Ele quem criou. Foi Ele quem nos criou. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele conhece os nossos limites, as nossas limitações. E naquele momento em que Deus sabe que a gente não vai mais suportar, é nesse momento que Ele vai entrar com a providência. Providência, eu estava procurando, o que é prover? É abastecer-se do que foi necessário, é nos munir. A providência, ela é algo que Deus faz por nós no momento em que as nossas forças já se foram. Não é algo banal, porque a gente pensa que Deus, ele é como se fosse um capacho que precisa estar ali o tempo todo fazendo as coisas por nós, né? O tempo todo, sabe? Às vezes a gente ouve as pessoas dizendo: mas eu pergunto para Deus até o que eu vou comer, sabe, irmãos? A providência de Deus, ela é algo que vai chegar nas nossas vidas no momento em que as nossas possibilidades já se esvaírem. É nesse momento que vai chegar a providência, sabe? É aquele inesperado. Sabe, o Deus opera no impossível? Porque aquilo que é possível, irmãos, é nós quem temos que fazer. Aquilo que está ao nosso alcance, das nossas mãos, dos nossos pés, é nós mesmos que vamos ter que fazer. Providência é aquele diferenciado, sabe? Que a gente já nem espera mais e daí Deus chega e fala: tá aqui. Isso é providência, sabe? É um milagre. O milagre é a providência. E o que é a providência divina? Consiste na ideia da suprema sabedoria de Deus, que seria capaz de governar a vida e os destinos de todas as pessoas e coisas do universo. Em outras palavras, significa cuidado, amor, amparo e sabedoria, que transforma e protege quem busca a Deus. Quando nós conversamos sobre fazer o projeto, né, de 12 dias de bênção para 12 meses de vitória, nós estávamos conversando lá com a pastora, com o pastor, e eu falei uma coisa assim para a Ilza, assim: Ilza, todos os anos muitas igrejas fazem isso daí. E o que mais a gente ouve as pessoas falando é: você vai ter vitória, Deus vai abrir as comportas do céu, você vai vencer, você vai vencer. Mas o que a gente quase não ouve se falar é como que a gente vai vencer se a gente faz as mesmas coisas o tempo todo. Quando vai lá na virada do ano, a gente fala: esse ano eu vou entrar na academia, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas no dia 2 a gente faz as mesmas coisas que a gente fazia lá no dia 31. A gente faz do mesmo jeito, não muda nada, sabe? A gente não se aprofunda na presença de Deus, a gente não busca, a gente não se mantém constante na presença de Deus, sabe? A gente faz as mesmas coisas e fazendo as mesmas coisas, a gente espera um resultado diferente. Pode acontecer, é raro,
Muito raro. Se você continuar fazendo a mesma coisa e conseguir algum resultado diferente. Porque se fazendo a mesma coisa, a não ser que seja continuar buscando a Deus, né? Isso você tem que continuar. Outras coisas você não vai conseguir. E a gente falou, como que a gente poderia fazer isso, né? E a gente falou, olha, a gente poderia fazer de uma forma, colocar tema. Eu não gosto muito de colocar tema, porque a pessoa fica meio presa naquilo ali, né? Mas por que colocar o tema? Porque seria uma forma de nos fazer refletir. Quarta-feira, quando eu vim na pregação, eu saí daqui muito reflexiva com a pregação do Alda, sabe? Porque a palavra, quando a gente vem na igreja, ela não pode ser só bênção, bênção, vitória, vitória. Ela tem que nos fazer pensar. O que eu estou fazendo é o suficiente para que eu receba essa bênção, essa vitória? Sabe, irmãos? Porque quando a gente ora, a gente pede a Deus que faça ou que Deus opere na nossa vida da maneira que a gente quer e que a gente acha que precisa. É sempre assim. Se eu estou com fome, eu quero comida. Não é assim? Se eu estou com sede, eu quero bebida. Sabe? E falando sobre providência, igual eu falei, eu estava lendo sobre a passagem de Abraão, quando Deus chega até Abraão e fala, Abraão, eu quero seu filho. Sabe? Talvez a hora que Deus está ali falando a Abraão, fala, eu quero um sacrifício. Qual que você quer, Deus? Você quer um boi, um carneiro? O que você quer? E aí Deus fala, eu quero teu filho. Sabe? E eu imagino a dor de Abraão. Eu sou mãe agora, sabe? Quem é mãe aqui, quem é pai vai entender. Imagina Deus chegar em você e falar, que eu quero teu filho. Sabe? Imagina a dor, aquele susto, aquele conflito de Abraão. Mas Abraão, ele conhecia Deus. E ele obedeceu a Deus, sabe? E talvez a gente poderia dizer, nossa, mas Abraão vai lá dar o filho dele. Ele sabia quem era Deus na vida dele. Abraão conhecia Deus. E Abraão parte, então, junto com Isaac, para o monte para poder fazer o sacrifício. E imagina aquele conflito, né? Abraão caminhando e Isaac olha e fala, pai, e o cordeiro? E o cordeiro, pai? Imagina. E Juninho olha e fala, pai, seu Jaci, e o cordeiro? E a resposta de Abraão foi, Deus proverá. O irmão Jaci cantou um hino aqui hoje falando que está tudo nas mãos de Deus, não é verdade? Os seus planos, os seus projetos, está tudo na mão de Deus, sabe, irmãos? Mas estar na mão de Deus não significa que eu não preciso fazer nada, sabe? Porque, como eu falei, aquilo que está ao nosso alcance, a gente vai precisar fazer. Deus, ele vai prover quando as nossas forças já se esgotaram. Aí é a hora que Deus vai entrar. Então, Abraão está ali para fazer o sacrifício e Deus chega e fala, Abraão, eu já entendi. Vocês acham que Deus não sabia, sabe, irmãos, que Abraão iria sacrificar se fosse necessário? Ele é Deus, ele sabia, sabe? Eu penso que o propósito de Deus ali era mostrar para Isaac quem era ele na vida de Abraão e o que ele significava para Abraão, sabe? As provas que às vezes Deus nos faz passar não é só para nos fazer continuar na presença dele ou para ver como ele é Deus na nossa vida, porque a gente sabe quem é Deus na nossa vida. Quem é convertido sabe quem é Deus na nossa vida. Mas as provas que às vezes a gente enfrenta é para que as pessoas que estão próximas a nós possam ver quem é Deus na nossa vida e o que Deus significa para nós. Jó sabia quem era Deus na vida dele. Jó sabia. Sempre soube. Sabe? Quando você leu Jó no início, eu falei, é a confirmação da palavra. Porque Jó já sabia quem era. Mas toda aquela aprovação de Jó foi para que a esposa, né, os filhos e os amigos vissem quem era Deus e o que Deus significava para Jó. O que Deus significa para você? Quem é Deus na sua vida? O que Deus é para você na sua vida? Deus é alguém que pode te livrar do inferno? Você serve a Deus porque você não quer ir para o inferno? Ou você serve a Deus porque você espera um dia encontrar com aquele que te criou? Quem é Deus na sua vida? Sabe, o que é Deus para você? A gente não pode servir a Deus por medo de ir para o inferno, irmãos. Sabe, tem muitas pessoas que servem a Deus porque não quer ir para o inferno, mas não porque quer morar com Deus. Sabe, faz o bem, eu não vou fazer isso aqui porque eu não quero ir para o inferno. Mas na verdade a nossa vida deveria ser, eu quero me encontrar com o Pai. Sabe, eu quero me encontrar com o Pai. Igual você falou quarta-feira. Não vejo a hora, sabe, irmãos, maranata, de me encontrar com Deus. Não porque eu não quero ir para o inferno, mas porque eu quero ver aquele que me criou, aquele que me formou desde o ventre da minha mãe. Sabe, eu quero agradecer a Deus e falar obrigada, Senhor, por ter enviado o seu filho para que hoje eu pudesse estar aqui, para que eu pudesse viver uma vida eterna, irmãos, uma vida eterna. Sabe, irmãos? Volta para a palavra.
falando sobre providência. Nem sempre as providências que Deus vai propiciar para nós é de acordo com aquilo que a gente precisa. No caso de Abraão, Abraão estava ali para sacrificar e Deus providenciou o cordeiro porque ele iria sacrificar. Mas vai ter momentos na nossa vida em que a resposta vai ser diferente do que aquilo que a gente está pedindo, daquilo que a gente espera. Às vezes a gente vai chegar e falar: Deus, eu preciso comer. E Deus não vai te dar comida, Deus vai te dar uma forma de você conseguir angariar essa comida. Sabe? A gente percebe isso na passagem de Daniel. Daniel estava lá orando, né? E aí ele é levado à cova dos leões, porque ele quebrou o decreto do rei. Daniel passou na prova. E aí a providência de Deus foi colocar um anjo lá dentro, fechar a boca do leão, para o leão não comer Daniel. Sabe, irmãos? Porque Deus poderia não ter permitido que Daniel fosse levado à cova dos leões. Sabe, as provas que a gente passa, que a gente precisa passar, porque faz parte do plano de Deus. O pastor pregou isso no primeiro dia do projeto. Que a gente faz projeto, mas tem que estar de acordo com aquilo que Deus planejou para nós. Sabe, irmãos? E se tiver, Deus, só vai acontecer como a gente quer se já tiver no plano de Deus. Porque se não tiver, não vai acontecer. Teve um dia que o Lucas estava internado, lá no São Lucas, e eu estava só a capa da gaita, sabe? Só o bagaço. E aí eu estava ali: Deus, por que o Senhor já não fez ali o milagre, né? Deus faz milagres, sabe? E aí eu estava triste. Aí eu falei: vou lá olhar um pouquinho o celular, distrair, né? Aí fui lá na recepçãozinha ali da UTI Nel, sabe, irmã Helene? Aí peguei o celular, tinha uma mensagem da irmã Sandra: sobe aqui na recepção. Aí eu falei: ai, Deus, que não seja para me pedir nada, porque eu não tenho nada hoje, Deus. Hoje eu estou vazia, sabe, irmãos? E subi, triste. Aí eu cheguei lá, ela: não vim pedir nada não, Aline, só vim te dar um abraço. Eu achava que eu precisava da cura. E eu ganhei um abraço. E ali eu descobri que era tudo que eu precisava. Eu voltei toda feliz lá para a recepção, lá para a UTI, sabe? As meninas: o que aconteceu? Eu fui lá, recebi um abraço e ainda ganhei um chocolate, sabe? Às vezes a gente acha assim e fala: Deus, eu preciso que o Senhor haja na minha vida assim, tem que ser desse jeito, desse modo, agora, às 3 da tarde, sabe? Naquele momento. E aí Deus foi lá e me deu um abraço. Deus podia ter tirado o Lucas dali aquela hora? Podia. Mas existem planos, sabe? E esses planos, eles precisam se cumprir. Até o finalzinho, sabe? Até no último ali, do jeito que Deus fez. O segundo dia, o Andrew pregou aqui sobre a transformação da água em vinho, sabe? Do projeto ainda. Porque todas as passagens, os temas estão ali interligados. E uma das coisas que chama a atenção é que vocês acham que o pai da noiva não sabia que o vinho não seria o suficiente? Ele sabia, porque era costume da época. A festa dura vários dias. Ele sabia que não teria vinho suficiente para vários dias. E mesmo assim ele comemorou aquele casamento. Aquilo que a gente precisa fazer, irmãos, que é nossa parte, a gente precisa fazer. E aí no momento da festa que acabou o vinho, veio a providência de Deus. Jesus transforma a água em vinho, para que durasse os dias que precisava durar. Às vezes a nossa oração é: Deus, faz isso na minha vida para que eu possa fazer para o Senhor. Não é assim? Deus me manda, deixa eu ganhar na Mega Sena. Esse dia eu falei: pô, Elton, se Deus deixasse eu ganhar na Mega Sena, eu ia comprar um terreno para a igreja. Já estava no plano, irmãos. Não ganhei. Também não joguei. Mas eu falei: Elton, se eu ganhasse, eu ia comprar um terreno para a igreja, ia fazer uma surpresa para os irmãos. Porque a gente pensa isso, né? Se o Deus fizer para mim, aí eu faço para ele. Não é assim? Sendo que, na verdade, seria: Deus, eu estou colocando o pé, o Senhor é quem vai firmar o chão. Sabe, irmãos? O pai da noiva, ele fez a festa. Era a obrigação dos pais da noiva darem a festa, né? Ele sabia que o vinho não ia dar. E eu imagino ele falando: Deus proverá o vinho para terminar essa festa aqui. Sabe, irmãos? E daí, lá estava o vinho. Aquilo que está nas nossas mãos para fazer para a obra do Senhor, seja na igreja, seja no trabalho, seja na nossa casa, irmãos, aquilo que cabe a nós, Deus não vai fazer por nós. A gente pode esperar e vai morrer esperando. Deus não vai fazer. O que Deus vai fazer por nós é aquilo que a gente já está em andamento, e daí Deus fala: eu estou te dando força. A providência de Deus não vai ser às vezes só coisas materiais. Vai ser aquele abraço que a pessoa precisa, vai ser uma palavra,
vai ser te dando sabedoria para poder lidar com a situação, para você concluir, fazer aquilo que você precisaria fazer, sabe? Vai ser te dando renovo, vai ser o irmão Jaci cantando Nosso General é Cristo, sabe, irmãos? A providência de Deus, ela é aquilo que Deus vai nos abastecer do que é necessário, sabe? Daquilo que a gente realmente precisa e não daquilo que a gente acha que precisa. Teve uma vez, eu trabalhava num lugar com metas e eu fiz um jejum de Daniel. Não sei se os irmãos já ouviram, sabe? A gente fazia muito na igreja onde eu congregava. Fazia não, porque eu não fazia, porque nada é que você não comer nada de origem animal. Nada, irmãos. Era arroz, feijão e legumes, só. E eu sempre gostei de carne. E ovo, né? Que entra como carne ali na minha dieta. E aí eu tava ali, irmãos, fazendo aquela dieta, o jejum. E mais crente, irmãos, eu falei, olha, Deus vai virar isso aqui, eu vou bater essa meta. Passou uns 10 dias, eu já não estava crente mais, sabe? Eu já queria desistir. Liguei para a pastora, eu falei, pastora, eu não estou dando conta mais desse jejum. Aí ela falou, Aline, Deus sabe, conhece teu coração, ora e entrega. Desliguei o telefone. Pensei, vou no mercado comprar um bife desse tamanho, sabe? Quando eu estava saindo, o telefone toca, Ludmila. Aline, estou passando aí na sua casa, me convidaram para ir na igreja, eu não quero ir sozinha, você vai ter que ir comigo. Eu falei, Ludmila, eu tinha um compromisso agora. Aí ela falou assim para mim, não, Aline, estou passando aí agora. Eu falei, então tá bom. Que hora que termina lá? Ela, no máximo 8h30. Eu pensei, fiz os cálculos, dá tempo de passar no mercado, sabe? Porque eu não tinha carne em casa, que a gente também não pode, né? Se eu deixar a carne ali, eu já tinha quebrado, acho que no segundo dia. Aí, falei para ela, vamos lá então, uma hora acabou, não cumprimenta ninguém, a gente vai embora, preciso passar no mercado. Mas não falei o que era. Chego lá na igreja, um culto jovem, o povo cantando bonitinho, foi na hora da palavra, irmãos. E eu ali, só pensava no bife, sabe? E o homem vai me ler uma palavra. Se você prometeu algo para Deus, apressa-te em cumprir. Antes que Deus tome até aquilo que você tem. Eu falei, socorro, meu Deus, por que eu vim aqui? E aí parece assim, sabe? Ah, irmãos, aquele dia eu falei, sabe o ódio que eu tava, sabe? Eu falei, Ludmila, por que eu vim aqui, sabe? E ele falou assim, sabe, irmãos, antes você estava no tempo da ignorância, agora vocês sabem, então vocês não podem quebrar. Eu, ai meu Deus, volto para casa, sabe, o cão arrependido, vou ficar em casa, terminar os 21 dias. E terminei os 21 dias de propósito, jejum, oração, e adivinha, não consegui bater a meta. Me revoltei. Cheguei lá na irmã da igreja, conversando com ela, falei, olha, não deu certo, e falei, a palavra de Deus diz, se tudo que pedir, se creres, recebereis, falei para ela, porque a gente é assim, né, irmãos? Falei, onde já se viu? Não recebi. Aí ela falou assim, Aline, a pastora fala muito isso, palavra não volta vazia. Se você fez o propósito certinho, ele serviu para algo na sua vida. Pede para Deus mostrar para você. Fui pedir, irmãos, mas sabe, aquela, né, a gente fica. Eu não vou mentir, eu fico, sabe, às vezes remoendo ali. Puxa vida, 21 dias, cara, sofri. Para mim era sofrido, sabe? Porque se não tem, a gente nem liga. Mas se você não pode, aí você só pensa, né? Aí, passam uns 4 dias e o meu irmão me liga. Ô, mano, eu posso ir na sua casa? Quando ele ligou, eu já falei, tem alguma coisa errada. Porque meu irmão nunca me liga à toa, sabe? Aí eu falei, pode. Aí ele foi lá em casa, fazia um tempo já que a gente não se via. E aí ele falou assim pra mim, eu me separei. Eu falei, sério? Daí ele falou sim. Aí ele falou assim, a gente teve uma briga muito feia. E eu vou te falar, ele falou, eu fiquei com vontade de matar ela. E ele falou que ele estava com tanta raiva que ele se levantou e quando ele olhou para ela, ele me viu nela. E aí ele falou assim, daí eu lembrei de você. E aí eu saí de casa, ele falou. Daí eu saí e aí hoje eu vim aqui te contar. E quando ele falou aquilo, eu me lembrei do jejum, dos 21 dias. Fui lá na mulher de novo, falei, olha, deixa eu te falar, a Ângela do céu, deixa eu te falar, aconteceu isso, isso, isso. Aí ela falou assim, Aline, o que seria mais dolorido para você? Não bater a meta ou ver o teu irmão preso porque tirou a vida de alguém? E aí eu comecei a chorar, sabe, irmãos? A providência de Deus nem sempre vai ser aquilo que a gente espera, mas ela está ali. Porque nada que a gente faça para Deus, a nossa constância em permanecer na presença de Deus é em vão. Nada.
Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que ora por outras pessoas. Eu tinha me esquecido desse fato e eu me lembrei quando eu estava aqui na igreja. Já, eu não ia falar dele hoje, eu me lembrei quando eu estava aqui. E o Espírito Santo me dizia assim, que tem uma pessoa aqui que tem orado muito por outra pessoa. Sabe, tem orado, e talvez você tenha pensado que a tua oração não tem surtido efeito, sabe? Mas Deus está trabalhando. Na hora certa, a providência, aquilo que você precisa que Ele faça, vai acontecer, mas vai ser no tempo dEle, porque o plano é dEle, é perfeito, sabe? E vai ser para não ter retorno. Às vezes a gente pensa, Deus, o Senhor está demorando, mas a Bíblia diz que Deus não atrasa, Ele não chega atrasado em lugar nenhum, Ele vai agir na hora certa e no momento certo. Porque quando Deus completa uma obra, Ele faz de maneira perfeita. Eu sempre falava que eu queria muito que o Lucas tivesse alta, O Lucas teve alta com 26 dias. Com 30 dias no hospital, ele teve uma parada e voltou. Sabe? Voltou para a UTI, lá foi nós de novo. E aí eu falei, não, Deus, eu quero que o Lucas tenha alta para ele não voltar mais para o hospital. Sabe? Para ele não voltar mais. Eu quero que ele saia e que ele tenha uma vida plena, sabe, irmãos? Se um dia a gente precisar ir parar no hospital, está nas mãos de Deus, sabe? Mas naquele momento, antes, eu só queria tirar o Lucas de lá. Dona Marlene falava, né? Aline, é o tempinho dele. Mas a gente não entende, a gente quer as coisas da nossa forma, do nosso modo. E a gente demora para entender ou para compreender que os planos de Deus é diferente dos nossos. Às vezes coincide, mas geralmente é diferente. Porque quando a gente pede, a gente quer algo do nosso jeito, sabe? Eu imagino Jesus quando ele estava orando e ele fala, Pai, se possível me livra desse cálice, mas que sobretudo seja feita a tua vontade. Sabe, irmãos, é assim que deve ser a nossa oração. Deus, olha, eu quero muito comprar um carro, Deus, mas que seja no teu momento, no tempo certo, porque daí, irmãos, quando é no tempo certo de Deus, você vai comprar e pagar. Porque no nosso tempo, a gente mete os pés pelas mãos, compra um carro com a parcela de 1.500 e a gente ganha 1.400. E aí fala, o inimigo está furioso. Sabe, irmãos, aí é difícil, entendeu? A gente faz isso, sabe? Não vou nem falar. A gente faz isso, sabe? Porque a gente quer do nosso jeito. Às vezes eu falava assim, se eu pudesse, eu catava o Lucas do hospital e saía correndo e vocês não me pegavam nunca mais. Sabe? Aí Deus fala, então tá bom. E foi triste, irmãos, porque quando o Lucas parou de respirar, eu vi quando ele parou de respirar. Eu vi. E foi uma dor, sabe? Não tem como explicar, sabe? A dor de ver. E eu pensei na hora, meu filho morreu. Deus levou ele, sabe? E aí eu, Deus, por favor, sabe? E aí a gente voltou e é só bênção, gente. O Lucas fez 1 aninho, tá uma bênção na minha vida. Mas eu falo, quando veio esse tema para mim, sobre as providências de Deus, a mensagem que eu queria trazer para a igreja é que Deus, Ele provê na vida daquele que permanece na presença dEle, na vida daquele que obedece a Ele, na vida de quem busca a Ele, irmãos. Sabe, Ele vai prover. Não vai prover da maneira ou da forma que a gente sempre espera, porque os planos de Deus é infinitamente maior do que aquilo que a gente imagina, sabe? Mas, mais do que isso, a providência de Deus é da maneira que a gente precisa. Às vezes a resposta de Deus, igual eu falei, quando eu fiz aquele jejum, foi não. A resposta naquele momento ali foi não. Mas 4 dias depois, e quando eu falei para o meu irmão, que dia foi isso? E ele falou para mim, foi 4 dias atrás. Sabe? Era no dia que eu estava reclamando porque Deus não tinha feito aquilo que eu queria que Ele fizesse. Sabe? A providência de Deus, ela vai chegar na hora certa. No momento certo, quando Deus vê que a gente já não está dando conta mais, é nesse momento que Deus vai entrar com providência, sabe? É nesse momento. Eu espero, né, que essa palavra tenha falado com você, assim como Deus falou comigo, porque a palavra, ela também tem que falar comigo, sabe? E principalmente porque eu sou muito ansiosa, sabe, irmãos? E de fato, quem é mais próximo sabe, né?
a gente quer as coisas para ontem, sabe? Deus está demorando, Deus, apressa-te, ó Deus, sabe? Às vezes a gente pega até versículo, irmãos. Vocês acham que eu não faço? Tua palavra diz isso e isso. A gente pega ali, coloca no nosso contexto, sabe? Esperando que Deus haja. E não é que Deus não vai agir, mas Ele vai agir no tempo dEle. O salmista diz que se não for o Senhor a edificar a sua casa, em vão guarda o sentinela. Eu falei isso pro pastor dia 7, sabe? Né, pastor? Que estava martelando. Que casava ali com a palavra que ele tinha pregado aqui. Irmão, se não for o Senhor a edificar os teus planos no seu trabalho, na sua casa, na igreja, em vão você está caminhando. É em vão. Porque quando é Deus quem edifica, a gente consegue reconhecer as sutilezas de Deus na nossa vida. Eu falo sutilezas porque Deus ele age nos mínimos detalhes. Às vezes a gente via pregações em que as montanhas saíam do lugar, sabe? Né? A gente via ali, imagina o mar abrindo na frente. Né? Oh, que sutileza é essa, né? Só cego que não ia entender que foi Deus que fez aquilo ali. É difícil a gente reconhecer Deus quando Ele age no abraço, sabe? Naquela palavra aquele hino que alguém te manda assim do nada, entende? Aí a gente fala, eu lá preciso de hino. Nem escuta, sabe, irmãos? É difícil a gente reconhecer Deus quando a gente está naquele furacão todo e reconhecer Deus nas sutilezas. Só reconhece Deus nas sutilezas do dia a dia quem tem caminhada com Deus, sabe? Ou então quem está naquele mais profundo ali, igual Elias, né, se encontrou por uma época, por um tempo, e Deus permitiu. Você está tristinho, Elias? Eu vou, né? Fica aí um pouquinho na caverna aí. 40 dias ele ficou. Mas chegou o momento que Deus falou, se coloca de pé. Bora lá. A obra não para. Sabe, irmãos, a gente precisa estar sempre constante. Vai ter uns momentos que a gente dá, né, aqueles picos assim. Tem. Todo mundo tem, irmãos. E não fica pensando, Deus não me ama mais porque ontem eu reclamei. Deus não vai mais ouvir ou deixou de me abençoar. Perdi uma bênção. Irmão, se foi Deus que deu, você não perde. Atrasa, mas não perde. A bênção está ali. Se eu desviei do caminho, foi eu que desviei. Mas a bênção está ali. Se é para ser seu, se você tomar o caminho certo, na linha reta, vai ser seu. Tá? Bênção de Deus a gente não perde. Aquilo que Deus dá, Deus não toma. Quem toma as coisas que dá pra gente é o diabo, que fica fazendo a gente de bobo. Deus não faz ninguém de bobo. Ele não tem nem tempo para isso. Sabe, irmãos? Não fica pensando, hoje eu... Não. E confia, sabe? A gente precisa aprender a ser constante, confiando sempre em Deus. Caí, opa, Deus, me perdoa. Ontem eu estava meio bad ali, deu uma vaciladinha, mas hoje eu estou aqui, firme e forte, sabe? Como um filho que o Senhor espera que eu seja. Deus, Ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe, Ele conhece quando a gente está triste, quando você realmente queria falar aquilo ou quando você não queria falar aquilo. Deus sabe. Deus conhece. Deus não é igual a gente que, né, leva aquilo para o pessoal e você... Deus não é assim, irmãos. Deus, Ele é grandioso, sabe? A gente tem dificuldade em reconhecer Deus porque a gente não consegue entender a misericórdia de Deus, sabe? Mas Ele é grandioso, Ele nos ama como filhos, sabe? E como filhos nós devemos obedecer. Aquilo que Ele espera é aquilo que Ele busca de nós. Que hoje você possa sair daqui como eu, crente de que aquilo que é para mim fazer, eu preciso fazer. Porque no momento em que eu não der conta de fazer, Deus sabe, e daí é nesse momento que Deus vai entrar com providência. Deus jamais vai deixar um filho dele desamparado. O salmista fala que nunca se viu um justo mendigar o pão. Nunca se viu, irmãos. Eu não sei em qual área da sua vida que você precisa que Deus entre com providência. Eu não sei, mas Deus sabe. Então eu quero que você se coloque de pé, que nós vamos orar ao Senhor. Apresenta para Deus aquilo que você precisa que Deus faça, mas não diz assim, Deus, eu quero que o Senhor faça assim. Eu quero que você ore falando, Deus, o Senhor sabe das minhas necessidades e a sua maneira eu quero que o Senhor possa suprir essas necessidades, porque Ele é fiel. Esse versículo, ele começa dizendo, Ele é fiel. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Amém?
Coloca a mão no seu coração, curva a sua cabeça. É o momento que você vai falar com